We're telling... Eu já estou em live, é isso? Ah, estou. Oi, tudo bem? Nossa, eu nunca fiz live. Estou muito nervosa. Meu Deus, desde que eu coloquei a fotinha falando, né, que eu ia fazer e tal. Aí eu fiquei todos os dias pensando nisso e embrulhando meu estômago. Eu fiquei, ai, nossa, que nervosa, que nervosa. Mas enfim, vamos lá, né? Não sei se ainda deu. Se já deu 7 horas. Mas, enfim. Queria começar falando que eu tô com a voz ruim. Eu estou com tosse. Não é coronavírus, mas a minha voz tá um pouco estranha. Então pode ser que eu, sei lá, que fale ou que eu comece a tossir, não sei. Mas enfim. Eu tô aqui com meus avisos iniciais, a minha cola, pra lembrar de falar tudo. Então tá bom. Depois que eu fizer a leitura do conto e pontuando algumas questões mais importantes, eu vou abrir para pergunta. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa, tudo, pode ir comentando. Eu não vou vendo, porque eu vou estar lendo aqui o conto. Mas depois eu abro para pergunta, se vocês quiserem perguntar, né? E, enfim. Também queria falar que essa aula aqui, ela é do professor Maurício, da oficina. Eu tô me baseando nos slides dele para fazer, mas eu quis colocar um pouco da minha visão também, alguma coisa que eu interpretei, ou parecido com ele, ou diferente, enfim. E é isso aí. Também queria falar que talvez vocês ouçam alguns barulhos, porque a janela tá aberta aqui, tá meio quente aqui, e o ventilador vai ficar pior. Então, pode ter cachorro, criança. Agora tem um cachorro, por exemplo. E é isso, gente. Ah, outra coisa. O conto tem uma visão progressista. Então, assim, eu não estou me apegando a crenças pessoais. Eu tô indo pelo esquema que o professor passou, pelo esqueleto que o professor passou. Então, se alguém se sentir ofendido ou levar pro lado pessoal, não é, gente. O conto vai falar sobre política, mas não é só sobre política. E não é política de um lado só. Ela vai falar dos políticos em geral. E então, se você não é progressista, se você é mais conservador, não se sinta ofendido. Então tá bom. E um dos objetivos da aula hoje é tentar entender por que esse conto tá na lista da Unicamp. Porque eles colocaram esse conto pra gente ler e, enfim, eles pautarem algumas questões da prova em cima disso. O que esse conto tem de diferente, por que ele tá na lista esse ano, no sentido assim, ele é um conto antigo, mais ou menos, então, por que ele apareceu esse ano, né? Eles que geralmente costumam colocar autores que já são falecidos por conta do domínio público e tal, eles colocaram um conto da Lígia Fagundes Telles, que está viva, ela tem 96 anos, e isso não é muito comum para a Unicamp e para as universidades no geral. Então, a gente vai tentar entender por que esse conto está na lista desse ano. Então é isso, acho que essas são as perguntas. As perguntas não, os avisos iniciais. Ah, outra coisa. Eu sugiro que vocês acompanhem a live, quem estiver vendo para estudar mesmo, acompanhe pelo conto. Pegue o conto, o livro e vá acompanhando a leitura. E se você quiser, se você não... Assim, tem gente que não gosta de grifar o livro, né? Eu, por exemplo, não gosto de grifar o livro. Então, eu imprimi o conto e marquei todas as observações na folha. Então, tá bom. Gente, queria falar, então, começar dizendo, né, explicando pra vocês o que é um conto. Eu peguei uma definição aqui do Google mesmo,
que é uma narrativa breve e concisa, contendo só um conflito, uma única ação com espaço geralmente limitado a um ambiente, uma unidade de tempo e um número restrito de personagens. E geralmente os contos, eles têm umas questões profundas, né, para reflexão profunda, enfim. Então, isso é um conto. Depois eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a Lígia Fagundes Telles, quem é ela e tal. A Lígia nasceu em São Paulo, 1923, como eu falei, ela tem 96 anos, já tá uma senhorinha. E ela cresceu no interior de São Paulo, numa cidade chamada Sertãozinho. Ela fez educação física e direito na USP. Educação física é bem assim diferente, a gente não imagina, né, que uma grande escritora da literatura brasileira tenha feito educação física, né, não é muito comum, enfim. Mas o fato dela ter feito direito vai refletir em alguns momentos do conto, né? Ela entende muito da parte jurídica e ela tem uma escrita muito polida, né? Então, a gente percebe algumas características dos advogados na escrita dela. Ela foi procuradora do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Então, também vai refletir essas características dela de ter uma escrita polida e tal. Ela teve reconhecimento com o romance Cirandas de Pedra, de 1954. Que mais? Ela ganhou o prêmio Camões em 2005, né? O mesmo que o Chico Buarque ganhou. Ela ganhou em 2005. Ela foi a primeira mulher brasileira a ser indicada ao Nobel de Literatura em 2016. E ela ocupa a cadeira número 16 da Academia Brasileira de Letras desde 1987. As obras mais conhecidas são, então, Cirandas de Pedra, que eu falei para vocês, Antes do Baile Verde, que a maioria das pessoas conhecem porque leram quando eram crianças, né? É um livro meio infanto-juvenil, de contos também. Venha Ver o Pôr do Sol, que já é mais melancólico, mais adulto. Tem o Seminário dos Ratos. E, enfim, essa é a Lígia, gente. A Lígia Fagundes Telles, tá? Outra coisa que é importante também, que a gente vai perceber, a gente vai concluir melhor no final do conto. Ela tem uma visão muito nihilista do mundo, né? Ela não acredita que as coisas possam melhorar, assim. Ela acha que tudo é um ciclo e que a tendência não é que melhore. Ela não tem muita esperança nas coisas. Então, isso vai ser importante pra gente entender o que ela quer dizer no seu conto Seminário dos Ratos. Então, tá bom. Finalizando essa parte dos avisos iniciais e da vida da Lígia, eu queria falar também, bem rapidinho, sobre a produção literária em prosa no Brasil dos anos 70. A gente sabe que em 1964 a gente teve a ditadura militar brasileira. E mais ou menos ali no mesmo período, anos 60, 70, outros países da América Latina também tiveram as suas ditaduras, né? O Pinochet e tudo mais. E o que dizer dessa produção literária em prosa? Nessa época era muito comum criar metáforas e alegorias para driblar a censura da época. Então, a Lígia fez isso, o Chico Buarque fez isso, o Caetano, muitos artistas da época, escritores também, eles tinham que recorrer a esses recursos, né? Então, o desenvolvimento do conto fantástico começou mais ou menos aí, né? Que contém elementos sobrenaturais, né? Extraordinários e tal, dentro do conto. Isso começou a crescer na literatura brasileira e na literatura latino-americana no geral. Então, aí pelos anos 70, né? Por conta da ditadura. E a visão nihilista também, que era comum entre esses escritores. Então, tá bom. Já falamos o que é um conto, já falamos sobre a Lígia. E terceira questão que eu queria colocar para vocês pensarem enquanto a gente está lendo o conto, quem são os ratos? De quem ela está falando? No começo vai ser bem confuso. A gente vai ler
principalmente quem fez a primeira leitura sozinho, ficou bem confuso, não entendeu muita coisa o que ela começa falando sobre o chefe das relações públicas e nananã, e ficou, assim, bem confuso. Então, a gente precisa pensar quem são os ratos e o que ela quis dizer, né? Por que ela tá na lista da Unicamp. Então, tá bom, vamos começar. Ai, caiu tudo. Certo. Que século, meu Deus! Exclamaram os ratos e começaram a roer o edifício. Carlos Drummond de Andrade. Primeiro ponto. A Lígia e o Carlos Drummond de Andrade, eles eram muito próximos, os dois. Eles eram amigos. Não muito próximos, mas eram amigos, né? Contemporâneos. Peraí. Só um minuto, eu não tenho certeza dessa informação. Eu não sei quando que ele faleceu, mas... Enfim, ela optou por colocar essa epígrafe, né, do Carlos Drummond. E essa epígrafe, basicamente, vai dizer o que vai acontecer no resto do conto todo. Ele vai dar um spoiler pra gente do que vai acontecer e de como vai terminar o conto. Mas, tudo bem. E o que é uma epígrafe? Outra definição que eu peguei no Google... Gente, eu derramei água na minha folha. Tá, nossa, uma coisa linda aqui. Tá. O que é uma epígrafe? Outra definição que eu peguei no Google. É título ou frase que, colocada no início de um livro, um capítulo, um poema, etc., serve de tema ao assunto ou para resumir o sentido ou situar a motivação da obra. Então, por isso ela escolheu esse excertinho aqui, esse textinho do Carlos Drummond, né, para começar o conto dela. Então tá certo. Vamos lá. Começando a leitura de fato agora. O chefe das relações públicas, um jovem de baixa estatura, atarracado, sorriso e olhos extremamente brilhantes, ajeitou o nó da gravata vermelha e bateu de leve na porta do secretário do Bem-Estar Público e Privado. Ok. Já temos observações nesse parágrafo. Gente, eu fico impressionada com a Lígia, ela é fenomenal. Vocês vão perceber muito que ela é muito irônica, só que ela tem uma ironia muito elegante, né? Como eu disse, ela é muito polida. Então, ela faz uma zoeirinha, ela faz um ataque, assim, bem discreto. Então, o chefe das relações públicas e o secretário de bem-estar público e privado. Mais pra frente vai ter um outro personagem, né? Que é o delegado ou chefe das forças armadas e desarmadas. Então, tipo, isso é claramente uma brincadeira, ó, tá zoando. Então, além disso, né, ela coloca o chefe das relações públicas e o secretário do bem-estar público e privado, eles não têm nomes. Os nomes deles é o cargo que eles ocupam, né? E isso quer dizer muito sobre essas pessoas, porque o nosso nome diz muito sobre a gente. Por mais que a gente não goste do nosso nome, eu, por exemplo, meu nome é Laura Luísa, não precisava do Luísa, só Laura tava bom. Mas, enfim, ele diz muito sobre a gente. Então, o que a gente pode concluir desses personagens, né, que vão ser os principais do conto e que eles nunca vão ter nomes próprios, só o nome do cargo deles, é que eles dão muito valor para o cargo que eles ocupam e que esse cargo, de certa forma, é tudo que eles são, né? E eu lembro que quando eu tive essa aula lá no cursinho, uma menina levantou a mão e falou assim: eu lembrei muito do conto do Machado, O Espelho, que quando o soldado coloca a farda, ele é alguém, de fato, e quando ele não está com a farda,
ele não é mais. Então, isso mostra o tanto que ele dá valor para o cargo dele e, enfim. Outra coisa que a gente pode assumir do chefe das relações públicas é que ele é um jovem de baixa estatura, tarracado. Ele tá sempre muito receoso, esse cara. Ele tá sempre muito contido, parece que ele tá nervoso, que ele tá com medo de alguma coisa. Então, a gente vai perceber isso ao longo do conto. Então, ok. O vermelho bateu de leve na porta do secretário de bem-estar público. O secretário do bem-estar público e privado, ele é meio que o chefão de todos ali. O chefe das relações públicas vai responder para ele, para esse cara, o secretário do bem-estar público e privado. Ok, ele bate na porta. Excelência, o secretário de bem-estar público e privado pousou o copo de leite na mesa e fez girar a poltrona de couro. Suspirou. Era um homem descorado e flácido, de calva úmida e mãos acetinadas. Ok. Outra observação que a gente tem que se atentar. Olha a descrição desse cara. Ele é um homem descorado e flácido, de calva úmida e mãos acetinadas. Ele é um senhor que, ao longo do conto, a gente vai percebendo que ele não é uma pessoa muito legal. Ele tem muitas coisas a esconder, certo? Então tá. Lançou um olhar comprido para os próprios pés, o direito calçado, o esquerdo metido num grosso chinelo de lã com debrum de pelúcia. Ok, então esse cara, o secretário de bem-estar público e privado, que é um homem descorado e flácido, de calva úmida e mãos acetinadas, ele está com um pé calçado, o direito calçado e o esquerdo metido num grosso chinelo de lã. Ele está de chinelo. Então, aonde que ele está? Né? Aí ele responde: pode entrar, disse o chefe das relações públicas, que já espiava pela fresta da porta. Entrelaçou as mãos na altura do peito. Então, correu bem o coquetel? Tinha a voz branda, com um leve aceno lamurioso. O homem empertigou-se. Um ligeiro rubor cobriu-lhe o rosto bem escanhoado. Ok, outra observação sobre isso. Esse cara, como eu falei no começo, ele é um cara muito inseguro, parece que ele tá sempre hesitando de fazer alguma coisa. Ele tá com medo, ele tá meio constrangido enfim. Esse cara que, no caso, é o chefe das relações públicas, um jovem de baixa estatura. Narrador em terceira pessoa, onisciente, vê tudo o que tá acontecendo. Ok. Tudo perfeito, excelência, perfeito. Foi no salão azul, que é menor, vossa excelência sabe. Poucas pessoas, só a cúpula, ficou uma reunião assim, aconchegante, íntima, mas muito agradável. Fiz as apresentações, bebericou-se e consultou o relógio. Veja, excelência, nem 6 horas e já se dispersaram. O assessor da presidência da RATESP está instalado na ala norte, vizinho do diretor das classes conservadoras, armadas e desarmadas, que está ocupando a suíte cinzenta. Já a delegação americana, achei conveniente instalar na ala sul. Por sinal, deixei-os há pouco na piscina. O crepúsculo está deslumbrante, excelência, deslumbrante. Certo. Algumas observações. Então, aonde exatamente essas pessoas estão? Porque ele fala de salão azul, ele fala de piscina, fala de ala norte e ala sul. Então, a gente precisa também tentar entender, né? São duas pessoas importantes que estão se reunindo, uma delas está de chinelo e ele começa a falar que tem uma delegação americana, que tem um diretor das classes conservadoras, armadas e desarmadas, né? Então, a gente precisa perceber os aspectos reveladores do espaço, né? Salão azul, piscina, alas, nananã. Outra coisa, esse assessor de presidência da RATESP. Ele fala RATESP, mas antes ele fala que são homens. Então, eles são homens ou eles são ratos? Não sabemos ainda, vamos descobrir até o final do conto. Por sinal, deixei-os há pouco na piscina, o crepúsculo está deslumbrante.
essa delegação americana, ela é muito importante em todo o decorrer do conto, tá? A gente vai entender um pouco mais sobre isso depois. O senhor disse que o diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas está ocupando a suíte cinzenta. Por que cinzenta? O jovem pediu licença para se sentar, puxou a cadeira, mas conservou uma prudente distância da almofada onde o secretário pousara o pé metido num chinelo. Pigarreou. Bueno, escolhi as cores pensando nas pessoas. Uma impressão que eu tive quando li o conto pela primeira vez. Esse cara, que é o secretário, ele tá sempre... Antes de todas as frases, ele fala, bueno. Então, é como se ele quisesse se distanciar um pouco da situação. Ele começa falando, bueno. Como se fosse assim, gente. Gente. Então, ele fala, bueno, escolhi as cores pensando nas pessoas. Começou com certa hesitação. Animou-se. A suíte do delegado americano, por exemplo, é rosa forte. Eles gostam das cores vivas. Para a de Nossa Excelência, escolhi esse azul pastel. Mais de uma vez vi Vossa Excelência de gravata azul. Para a suíte norte, me ocorreu o cinzento. Deixa eu só limpar aqui minha água, que eu deixei cair. Me ocorreu o cinzento. Ixi, pausou aqui a live. Vossa Excelência não gosta da cor cinzenta? O secretário moveu com dificuldade o pé estendido na almofada, levantou a mão, ficou olhando a mão. É a cor deles. Ratos alexandrinos. Dos conservadores? Não, dos ratos. Então, pausa. Essa é a primeira menção que ele faz de fato aos ratos. Ele fica olhando a mão e aí o cara pergunta, é a cor deles? Ele fala, levantou a mão, ficou olhando a mão, é a cor deles, ratos alexandrinos. Dos conservadores? Não, dos ratos. Ele não se vê como um rato, né? Mas ele fala que é a cor deles, dos outros. Essa é a primeira menção dos ratos, como eu falei. Antes ele já falou da Ratesp, mas ele não deixa muito explícito o que ele está falando. A primeira menção de fato é essa. Ratos alexandrinos, dos conservadores? Não, dos ratos. Mas enfim, não tem importância. Prossiga, por favor. O senhor dizia que os americanos estão na piscina. Por que os? Veio mais de um? Pois o delegado de Massachusetts veio também. Pois com o secretário de Massachusetts veio também a secretária, uma jovem. E veio ainda um ruivo de terno xadrez, tipo um pouco de boxer, meio calado, está sempre ao lado dos dois. Suponho que é um guarda-costas, mas é simples suposição, excelência. O cavalheiro em questão é uma incógnita. Então, de novo, o que eu falei no começo, do chefe das relações públicas, secretário de bem-estar público e privado, diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas, delegação americana, delegado de Massachusetts. Ninguém tem nome próprio. O nome deles é o cargo que eles ocupam. Por quê? Porque isso diz muito sobre eles. Eles dão muita importância para isso. E a Lídia quer que a gente veja esses aspectos. Ela não quer saber se eles são... ela não quer saber como eles são. Ela quer mostrar pra gente o cargo que eles ocupam. Então... ok, capacidades profissionais. Eles só falam inglês, o cara tá falando aqui. Suponho que é um guarda-costas, mas é simples suposição, excelência. O cavalheiro em questão é uma incógnita. Só falam inglês, aproveitei para conversar com eles. Completei há pouco o meu curso de inglês para executivos. Se os debates forem em inglês, conforme já foi aventado, darei minha colaboração. Já o castelhano eu domino perfeitamente. Enfim, Vossa Excelência sabe, Santiago, Buenos Aires... Pausa de novo. Ele tá falando aqui, eles só falam inglês. Eu aproveitei para conversar com eles, completei há pouco o meu curso de inglês. Ele tá se achando, ele tá falando, olha, eu estudei inglês, eu sou muito capacitado, porque a gente precisa falar com eles, né? Então, é como se ele estivesse lambendo ali aquela delegação americana, né? Nada parecido com o que acontece hoje em dia, né? Da gente ficar nessa lambeção dos Estados Unidos. De acordo com a Lídia, isso já acontecia muito antes, né? Principalmente na ditadura.
Ele tá falando aqui, ele mencionou Santiago, Buenos Aires, Castelhano e tal. No começo, vocês lembram que eu falei sobre sobre as menções que ela vai fazer estando em ditadura militar, e sobre Pinochet, sobre a ditadura de fato. Ela começa aqui, Santiago, Buenos Aires. Então, anos 60, 70, ditadura rolando no Brasil, na América Latina, enfim. Essas são as primeiras menções que ela faz. Relações com a ditadura, Estados Unidos, países da América do Sul. Ok, tudo pontuado. Fui contra a indicação desse americano. Atalhou o secretário num tom suave, mas infeliz. Os ratos são nossos, as alucinações têm que ser nossas. Por que botar todo mundo a par das nossas mazelas, das nossas deficiências? Devíamos só mostrar o lado positivo, não apenas da sociedade, mas da nossa família, de nós mesmos. Acrescentou, apontando o pé para cima da almofada. Por que não apareci ainda? Por quê? Porque simplesmente não quero que me vejam indisposto, de pé inchado, mancando. Amanhã calço o sapato para a instalação. De bom grado faço esse sacrifício. O senhor, que é um candidato em potencial, desde sempre precisa ir aprendendo essas coisas, moço. Estar só o lado positivo, só o que pode nos enaltecer, esconder nossos chinelos. Então, nessa parte a gente percebe o quê? Desde os ratos são nossos, até esconder nossos chinelos, que existe uma preocupação excessiva pelas aparências. Eles se preocupam muito com o que os outros estão achando deles, o que eles vão mostrar para as outras pessoas. E ele fala de esconder nossos chinelos, né? O que isso quer dizer? Eu entendo assim, os nossos chinelos dizem muito sobre nós. Então, se a gente tá com um chinelo todo ferrado, com um prego na ponta, ou todo sujo, ou um chinelo limpinho, com um douradinho na tira, você pode reparar. Olha para as pessoas, olha para os chinelos. Então, é isso que eu entendo dessa parte, né? Que os nossos chinelos falam sobre nós, e ele tá falando aqui. Mostrar só o lado positivo, só o que pode nos enaltecer, esconder nossos chinelos. Mas Vossa Excelência me permite, esse americano é um técnico em ratos. Nos Estados Unidos também tem muitos ratos. Ele poderá nos trazer sugestões preciosas. Aliás, estive sabendo que é um expert em jornalismo eletrônico. Pior ainda, vai sair buzinando por aí, suspirou o secretário, tentando mudar a posição do pé. Enfim, não tem importância, prossiga. Queria que me informasse sobre a repercussão. Na imprensa, é óbvio. Então, de novo, ele está querendo saber o que está acontecendo na imprensa. Ele está se preocupando demais com o que está saindo deles na mídia, né? E outra coisa que eles falam aqui. Estive pensando que é um expert em jornalismo eletrônico. Vai sair buzinando por aí. Ele tá falando de vazamento de informações, né? Mais pra frente vai ter uma referência bem clara a esse vazamento de informações que a Lígia coloca. Ela não foi nem discreta nessa referência. Mas quando chegar lá eu vou pontuar. Então eles estão preocupados com esse vazamento de informações, com os jornalistas, o jornalismo eletrônico, já naquela época, né? Nos anos 70. Não sei, eu não entendo muito, não sou uma perita em vestibular, não sou uma perita em Unicamp, mas eu penso no escândalo do Intercept, né, do Bolsonaro e tal, das mensagens, jornalismo eletrônico, né, também é coisa de todo o governo, né, se preocupar com o que a mídia tá falando e tal. Prossiga. Queria que me informasse sobre a repercussão na imprensa, é óbvio. O chefe das relações públicas pigareou discretamente, murmurou um bueno e apalpou os bolsos. Pediu licença para fumar. Bueno, é do conhecimento de Vossa Excelência que causou espécie o fato de termos escolhido esse local. Por que instalar o 7º Seminário dos Roedores numa casa de campo completamente isolada
Essa é a primeira indagação geral. A segunda é que gastamos demais para tornar essa mansão habitável. Um desperdício quando podíamos dispor de outros locais já prontos. Pausa tudo. Entendemos então o que eles estavam falando antes, na primeira página. Sobre a salão azul, a piscina. Então, aqui ele falou que eles gastaram milhões para tornar essa mansão habitável. Eles estão no 7º seminário de roedores. Eles gastaram um rio de dinheiro para ficar afastados e ninguém conseguir chegar neles. A imprensa, os ratos, né, que eles estão falando ali. Já é o 7º seminário dos roedores e nada disso foi resolvido. Então, não sei, me parece que eles são um pouco incompetentes aí nas funções deles, né? Se eles estão tendo que fazer 7 seminários. Então, ok, eles foram numa casa de campo, afastada e tal. O noticiarista de... Deixa eu ver... não pausou. O noticiarista de um vespertino, marquei bem a cara dele, excelência. Esse chegou a ser insolente quando rosnou que tem tanto edifício em disponibilidade que as implosões até já se multiplicaram para corrigir o excesso, e nós gastando milhões para restaurar essa ruína. De novo, eles estão numa mansão, eles gastaram o maior dinheiro aqui. Muito provavelmente é dinheiro público, porque se a mídia está falando, se os ratos estão indo atrás dele, que a gente não sabe quem são os ratos, ok, então eles, muito provavelmente, esse dinheiro é um dinheiro público e eles estão preocupados com isso. Outra coisa que ele fala aqui, o noticiarista de um vespertino, marquei bem a cara dele, nananana, eles estão culpando também a posição que a mídia está assumindo, que também não tem nada a ver com o que está acontecendo nos dias de hoje, né? É tudo culpa do jornalista, é o jornalista que está passando a informação errada, é um ataque exacerbado à mídia, né? E aos jornalistas. Então, eles estão culpando também essa mídia que está perseguindo eles, que está mostrando tanto de dinheiro público que eles estão gastando para reformar essa mansão. O secretário passou o lenço na calva e procurou se sentar mais confortavelmente. Começou um gesto que não se completou. Gastando milhões? Bilhões eles estão consumindo, esses demônios. Por acaso ele ignora as estatísticas? Estou apontando como é da esquerda, como estou apostando. Ou então, amigo dos ratos. Enfim, não tem importância. Prossiga, por favor. Gente, olha, não estou falando de convenções políticas, tá? Eu estou falando o que a Lígia escreveu aqui. O cara, o secretário, ele tá ali conversando com seus semelhantes. E ele tá falando, eu aposto que é da esquerda. Então, assim, em uma época que a esquerda estava sendo tão perseguida como nos anos 60 e 70, plena ditadura militar, a Lígia escrever isso, eu não acho que ela esteja, escrevendo por acaso. Eu acho que ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, né? Ela foi... Tá saindo, tá reconectando aqui, tá parecendo que tá reconectando, mas enfim. A Lígia, ela é muito bem polida, ela sabe o que ela tá escrevendo, né? Então ela não colocou isso aqui por acaso, né? Estou apostando como é da esquerda, como estou apostando. Então, é uma alusão, então, a essa perseguição à esquerda que rolava anos 60 e 70, ditadura militar. Ou então, amigo dos ratos, enfim, não tem importância, prossiga, por favor. Mas são essas as críticas mais severas, excelência, bizonhices. E aquela eterna tecla que não cansam de bater, que já estamos no 7º seminário e até agora nada de objetivo, que a população ratal já se multiplicou 7.000 vezes depois do primeiro seminário, que agora temos 100 ratos para cada habitante, que nas favelas não são as Marias, mas as ratazanas que andam de lata d'água na cabeça. Ok, olha o cenário. Desde o primeiro seminário, a população ratal já se multiplicou 7.000 vezes.
E a mídia tá falando isso, eles estão preocupados com isso. Outra coisa que eu achei muito legal, que na verdade o professor pontuou, eu não teria sacado, não. Ela fala, andam de lata d'água na cabeça. É uma referência intertextual à marchinha de carnaval. Uma referência positiva brasileira, né? Já que ela tá falando tantas coisas sobre o Brasil, né? Ela coloca essa referência, lata d'água, marchinha de carnaval da época. Outra coisa que eu esqueci de falar no começo da live. A Lígia não fala do Brasil. Ela não fala, aqui no Brasil estamos... Não, ela não fala, ela não deixa claro. Mas ela deixa implícito com essas referências intertextuais, né? Com músicas de compositores brasileiros. Mais pra frente vai ter outra. E com o idioma e tal. Ok, nas favelas não são as Marias, mas as ratazanas que andam de lata d'água na cabeça. Acrescentou contendo uma risadinha. O de sempre, não se conformam, é de nos reunirmos em local retirado, que deveríamos estar lá no centro, dentro do problema. Nosso assessor de imprensa já esclareceu o óbvio, que este seminário é o quartel-general de uma verdadeira batalha. Então, de novo, eles tinham a possibilidade de se reunir no centro, perto do povo, perto do problema. Eles escolheram se retirar para um local afastado, reformar uma mansão que estava caída aos pedaços, tudo com dinheiro público. Uma verdadeira batalha. E que traçar as coordenadas de uma ação conjunta deste porte exige meditação, lucidez, onde poderiam os senhores trabalhar senão aqui, respirando um ar que só o campo pode oferecer, nessa bendita solidão, em contato íntimo com a natureza. Nessa bendita solidão, em contato íntimo com a natureza. É a justificativa que eles dão. Eles estão sozinhos, em contato com a natureza. Então, o que nós fizemos foi certo, né? Estamos aqui, tranquilos. O delegado de Massachusetts achou genial essa ideia do encontro em pleno campo. Um moço muito gentil, tão simples. Achou excelente nossa piscina térmica, Vossa Excelência sabia? Foi um campeão de nado de peito, está lá se divertindo. Como adorou nossa água de coco. Contou-me uma coisa curiosa, que os ratos do Polo Norte têm pelos deste tamanho para aguentar o frio de 30 abaixo de zero. Se guarnecem de peliças os marotos, podiam viver em Marte, uma saúde de ferro. Então, de novo, ele tá lambendo os americanos. Olha, porque o delegado amou. Ele é muito simples. Ele tem um pelo assim. Porque não sei o que, ele tá ali, lambendo, bajulando. Saúde de ferro. O secretário parecia pensar em outra coisa quando murmurou evasivamente enfim. Levantou o dedo pedindo silêncio. Olhou com desconfiança para o tapete e para o teto. Que barulho é esse? Barulho? Um barulho esquisito, não está ouvindo? O chefe das relações públicas voltou a cabeça, concentrado. Não estou ouvindo nada. Já está diminuindo, disse o secretário, abaixando o dedo almofadado. Certo. Então, temos aqui a primeira manifestação dos ratos. Lá atrás, dos ratos alexandrinos, eu falei que tinha sido a primeira menção aos ratos. Agora, eles começam a se manifestar. Aparentemente, algumas pessoas dessa delegação especial que estão nessa mansão, eles estão ouvindo que tem ratos andando por aí. A gente não sabe ainda quem são os ratos, mas eles estão ali. E essas pessoas que estão reunidas ali, elas demonstram um comportamento covarde diante dos ratos. Porque ele tá receoso, ele tá atento. Que barulho é esse? Que barulho é esse e tal. Ok, continuando. Já está diminuindo, disse o secretário, baixando o dedo almofadado. Agora parou. Mas o senhor não ouviu? Um barulho tão esquisito como se viesse do fundo da terra. Subiu depois pro teto. Não ouviu mesmo? O jovem arregalou os olhos de um azul inocente. Absolutamente nada, excelência. Mas foi aqui no quarto? Ou lá fora, não sei. Como se alguém tirou o lenço, limpou a boca e suspirou profundamente. Não me espantaria nada se cismassem de instalar aqui um gravador. O senhor se lembra? Esse delegado americano.
Pausa. Preciso beber água. Nossa, minha garganta tá... Gente, essa parte é muito importante. Não me espantaria nada se cismassem de instalar aqui algum gravador. O senhor se lembra, esse delegado americano? Essa referência, na minha opinião, é a mais clara do texto. Tirando a do Pinochet, né? Que tem uma hora que ela escreve Pinochet com todas as letras. Mas essa é uma das referências mais claras para mim no conto, que é a referência ao caso Watergate, de 1974, onde o presidente Richard Nixon, na época, né, americano, ele renunciou por conta de espionagem política. Então ele tá falando aqui, não me espantaria nada se cismassem de instalar aqui algum gravador. O senhor não se lembra, delegado americano? Ok. Gente, aí eu vou pular um pouco pra não ficar muito cansativo, tá? A gente vai do delegado americano, a gente pula, até o secretário foi levantando o dedo, abriu a boca, essa parte. É mais ou menos, não sei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais uns 11 parágrafos depois. Vou esperar quem tá acompanhando. Nossa. Outra coisa que eu esqueci de falar. Já é sabido, por alguns documentos históricos que a gente tem, que na época da ditadura, aqui na América Latina, no Brasil, Argentina e tal, os americanos, eles tinham um interesse na nossa ditadura, no nosso regime militar. Eles tinham interesses em comuns com esse governo militar. E tem alguns documentos que falam, né, que alguns agentes da CIA, eles vieram para o Brasil para ensinar técnicas de tortura. E é bem aqui nesses anos, né, anos 60 e 70. Então, não sei, eu também pensei bastante nisso, né, porque ele tá falando de toda a delegação americana e tal. Enfim, me remeto também a esses momentos históricos. Então, vou saindo daqui, né? O secretário foi levantando o dedo, abriu a boca. Girou a cadeira em direção da janela. Com o mesmo gesto lento, foi se voltando para a lareira. Está ouvindo? Está ouvindo? O barulho ficou mais forte agora. O jovem levou a mão à concha da orelha. A testa ruborizou-se no esforço da concentração. Reconectando de novo. Tá, o jovem levantou a mão, a testa ruborizou-se no esforço da concentração. Levantou-se e andou na ponta dos pés. Vem daqui, excelência, não consigo perceber nada. Aumenta e diminui. Tá, essa é a segunda manifestação dos ratos. Lá atrás tivemos a primeira, agora essa é a segunda. Então, é um fato. Existem ratos ali no convívio com eles. Eles estão com medo desses ratos, certo? Ok. Aumenta e diminui. Olha aí, em ondas, como um mar. Agora parece um vulcão respirando, aqui perto e ao mesmo tempo tão longe. Está fugindo. Olha aí, tombou para o espaldar da poltrona exausto. Enxugou o queixo úmido. Quer dizer que o senhor não ouviu nada? O chefe das relações públicas arqueou as sobrancelhas perplexas. Espiou dentro da lareira, atrás da poltrona, levantou a cortina da janela e olhou para o jardim. Tem 2 empregados lá no gramado. Motoristas, creio. Ei, vocês aí! Chamou, estendendo o braço para fora. Fechou a janela. Sumiram. Pareciam agitados, talvez discutissem, mas suponho que nada tenham a ver com esse barulho. Não ouvi coisa alguma, excelência. Escuto tão mal desse ouvido. Mas eu escuto demais. Devo ter um ouvido suplementar, tão fino. Quando fiz a Revolução de 32, depois do golpe de 64, era sempre o primeiro do grupo a pressentir qualquer anormalidade. O primeiro.
Lembro que uma noite avisei meus companheiros. O inimigo está aqui com a gente. E eles riram. Bobagem, você bebeu demais. Tínhamos tomado no jantar um vinho delicioso. Pois quando saímos para dormir, estávamos cercados. Então ele tá se bajulando ali. Olha, eu escuto muito bem. Olha, quando eu fiz a Revolução de 32, que no caso a revolução que ele tá falando aqui é a Revolução Constitucionalista de 1932, né? Que foi então o movimento armado e tal, que queria derrubar o governo provisório do Getúlio. Não sei se o Caco ainda tá nessa live, meu professor de história. Caco, te amo, cara. Mas enfim, ele tá falando aqui da Revolução de 32, né? Dos paulistas e tal. E depois o golpe de 64, a ditadura. Ele era sempre o primeiro do grupo a pressentir alguma anormalidade. Beleza, esse cara aqui, ele tem uma audição apurada. Sabemos disso. Não sei, depois eu vou colocar algumas características sobre os ratos, características não biológicas, que eu não anotei todas biológicas, mas é sabido que os ratos eles têm uma visão muito ruim, mas que eles têm uma audição muito apurada. Então ele tá falando aqui que ele escuta demais. Voltando, o chefe das relações públicas teve um olhar de suspeita para a estatueta de bronze em cima da lareira, uma opulenta mulher de olhos vendados, empunhando a espada e a balança. Estendeu a mão até a balança, passou o dedo num dos pratos empoeirados, limpou o dedo, olhou o dedo e limpou com um gesto furtivo no espaldar da poltrona. Tá. Gente, muita atenção agora. Essa parte é o que eu acho que vai cair na prova. Que nem eu falei pra vocês, não tenho muita experiência de vestibular, de questão, mas essa parte aqui eu acho que ela pode cair muito, assim, porque eu acho que é a parte mais importante do texto. Ele tá falando que ele tá ali. Fica reconectando a live. Acho que foi. Ele tá ali conversando com os seus companheiros de cargo. E ele é como se ele estivesse falando e andando com as mãos para trás, e ele vê uma estátua de bronze com uma mulher de olhos vendados e duas balanças, que é a estátua da justiça, né? A deusa, que agora eu esqueci o nome dela, mas que representa a justiça, né? Olhos vendados e as duas balanças na mão. Ele viu essa estatueta de uma opulenta mulher de olhos vendados, empunhando uma espada e a balança. Ele estendeu a mão até a balança, passou o dedo nos pratos empoeirados, olhou o dedo e limpou num gesto furtivo. Então, não sei, a impressão que eu tenho é que a justiça ela está empoeirada naquele contexto. Há muito tempo a justiça não é levada a sério, ela não é exercida. E esse cara, ele não gosta de justiça, ele tem medo, ele faz um gesto furtivo, ele passa o dedo, olha o dedo e limpa muito rápido. Então, eu não sei, a impressão que eu tenho é que ele tá fugindo da justiça, né? Ele não quer encarar a justiça de frente. Ele, no espaldar da poltrona, né, que ele limpa o dedo. Vossa Excelência, quer que eu vá fazer uma sondagem? O secretário estendeu doloridamente a perna, suspirou. Enfim, não tem importância. Nessas minhas crises, sou capaz de ouvir alguém riscando um fósforo na sala. Entre consternado e tímido, o jovem apontou para o pé enfermo. Esse cara tá com o pé machucado. É algo grave? A gota. Dói, Excelência? Muito. Pode ser a gota d'água, cantarolou ele, ampliando o sorriso que logo esmoreceu o silêncio taciturno que se seguiu à sua intervenção musical. Pigarreou. Ajustou o nó da gravata. Bueno, é uma canção que o povo canta por aí. Outra referência intertextual é A Gota d'Água, o samba do Chico Buarque, certo? Gota d'Água, uma canção que o povo canta por aí. O povo, disse o secretário do Bem-Estar Público e Privado, entrelaçando as mãos. Ai, o povo. A voz ficou um brando queixume.
Só se fala em povo, e, no entanto, o povo não passa de uma abstração. Abstração, excelência, que se transforma em realidade quando os ratos começam a expulsar os favelados das suas casas, ou a roer os pés das crianças da periferia. Então, sim, o povo passa a existir nas manchetes da empresa, da imprensa. O povo passa a existir nas manchetes da imprensa de esquerda, da imprensa marrom, enfim, pura demagogia, aliada às bombas dos subversivos, não esquecer esses bastardos que parecem ratos. Tá, certo? Então, nesse parágrafo, qual é a visão que ele tem do povo? Que o povo não passa de uma abstração. Ele só usa o povo para... Então, pegando o conceito de abstração, né? Abstrair, você analisar isoladamente um aspecto. Ele acha que o povo é isso, que a gente tem que pegar e olhar isoladamente um aspecto. Qual? Que a imprensa de esquerda, né? Segundo esses caras, eles estão mostrando aos favelados, a periferia, e isso que eles estão fazendo é pura demagogia, aliada às bombas, não sei o que, não. Tá. Então, vamos pular agora um pouco. Desce, até a parte que ele fala. É à noite, não é muito longe, é uns... Calma, 1, 2... É o terceiro parágrafo depois do suspirou o secretário. É à noite, todos os gatos são pardos. Depois, sério. Quase 7 horas, excelência. O jantar será servido às 8. A mesa decorada só com orquídeas e frutas. A mais fina cor local. Encomendei do norte abacaxis belíssimos. E as lagostas, então. Então, de novo, eles estão numa casa afastada que eles gastaram um montão de dinheiro para reformar. E eles estão comendo abacaxis belíssimos e lagostas e orquídeas estão decorando a mesa. Eles estão tendo tudo do bom e do melhor, né? Aí vai aparecer um outro personagem agora que é o cozinheiro-chefe. Ele meio que vai encerrar o conto. Mas enfim, ele aparece agora e fala... Calma aí. Lagostas, então, o cozinheiro-chefe ficou entusiasmado. Nunca viu lagostas tão grandes. Bueno, eu tinha pensado num vinho nacional que anda de primeiríssima qualidade, diga-se de passagem, mas me veio um certo receio. E se der alguma dor de cabeça, por um desses azares, Vossa Excelência já imaginou? Então, achei prudente encomendar um vinho chileno. Então, de novo, outras menções da América Latina. O vinho chileno. Ele tá com medo do vinho nacional, da dor de cabeça na comissão americana. Então, ele acha melhor servir um vinho chileno. De que safra? De Pinochet, naturalmente. Então, aqui para mim é muito claro. É um vinho chileno. De que safra? De Pinochet, naturalmente. É lógico que é do Pinochet. De que outra safra poderia ser? A gente gosta do Pinochet, então vai ser a safra dele que vai ser servida. O secretário do Bem-Estar Público e Privado baixou o olhar ressentido para o próprio pé. Para mim, um caldo sem sal, uma canja rala. Mais tarde, talvez, emudeceu. A cara pasmada foi se voltando para o jovem. Está ouvindo agora? Está mais forte. Ouviu isso? Fortíssimo. O chefe das relações públicas levantou-se num salto. Apertou entre as mãos a cara ruborizada. Mas claro, excelência, está repercutindo aqui no assoalho. O assoalho está tremendo. Mas o que é isso? Isso é a terceira manifestação dos ratos. Por que estamos contando a manifestação dos ratos? Porque existem ratos. Precisamos estar cientes disso. Ok. Eu não disse, perguntou o secretário. Parecia satisfeito. Nunca me enganei, nunca. Já faz horas que estou ouvindo coisas, mas não queria dizer nada. Podiam pensar que fosse delírio. Olha aí agora, parece até que estamos em zona vulcânica, como se um vulcão fosse irromper aqui de baixo. Vulcão ou uma bomba. Tem bombas
que antes de explodir dão avisos. Meu Deus, exclamou o jovem, correu para a porta. Vou verificar imediatamente, excelência, não se preocupe. Não há de ser nada. Com licença, volto logo. Meu Deus, zona vulcânica. Quando fechou a porta atrás de si, abriu-se a porta em frente e pela abertura introduziu-se uma carinha louramente risonha. Os cabelos estavam presos no alto por um laçarote de bolinhas amarelas. What is that? Perhaps nothing, perhaps something, respondeu ele, abrindo um sorriso automático. Acenou-lhe com um frêmito de dedos imitando asas. Assim. Super at 8, Miss Gloria. Então, ok. Ele estava saindo apavorado porque aparentemente temos ratos no prédio. E aparece na porta a Miss Gloria, né, uma moça loira. Ela pergunta, what is that? O que é isso? Aí ele, talvez alguma coisa, talvez outra coisa, né? Então ele não sabe, ele fala, fica tranquila, vai dar tudo certo. E essa Miss Glória, ela é a única personagem do conto que tem nome próprio, né? Todos os outros têm nomes de cargos que eles ocupam. Só a Miss Glória que tem nome próprio. Por quê? Porque ela é americana. Então, é uma referência irônica à glória dos Estados Unidos, né? A glória que eles assumiram depois de terem vencido a Segunda Guerra, né? Eles são os únicos que têm nomes próprios nesse conto, né? Repetindo. Apressou o passo quando viu o diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas que vinha com seu chambre de veludo verde. Enfim. Então, vamos pular de novo. Paramos no Miss Glória, certo? Vamos avançar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parágrafos. Vamos pra... Aconteceu uma coisa horrível. Esse daqui já tá acabando, tá, gente? Essa aqui é a... antepenúltima página. Vai começar a última parte do conto, né? Ele fala, aconteceu uma coisa horrível, doutor, uma coisa horrível. O cozinheiro. Eles estão lá na sala conversando, o cozinheiro entra na sala e fala, aconteceu uma coisa horrível, uma coisa horrível. Não grita, o senhor está gritando, calma. E o jovem tomou o cozinheiro-chefe pelo braço, arrastou-o a um canto. Controle-se. Mas o que foi? Sem gritar, não quero histerismo. Vamos, calma. O que foi? As lagostas, as galinhas, as batatas, eles comeram tudo, tudo. Não sobrou nem um grão de arroz na panela. Comeram tudo que tiveram tempo de comer e levaram embora. Mas quem comeu tudo? Quem? Aí, os ratos, doutor, os ratos. Que ratos? Que ratos? O cozinheiro-chefe tirou o avental e embolou-o nas mãos. Vou-me embora, não fico aqui nem mais um minuto. Acho que a gente está no mundo deles. Pela alma da minha mãe, quase morri de susto quando entrou aquela nuvem pela porta, pela janela, pelo teto. Só faltou me levar e mais a Euclídia. Entre os panos de prato eles comeram. Só respeitaram a geladeira que estava fechada, mas a cozinha ficou limpa e limpa. Então aqui, a partir dessa fala, aconteceu uma coisa horrível e tal, que o cozinheiro fala, que é isso? Remaining. Alguém sabe o que é isso? Remaining, tá. Uma contagem regressiva que eu não sei o que fazer. Tem um botão turn off forgets to go to live, turn off commenting. Não. Ai, gente, eu não sei o que é isso. Alguém sabe mexer com live? O que é esse... Fazendo uma contagem regressiva aqui. Deixa eu ver se é isso. Calma. Não, aqui vai passar pra outra câmera. Ai, eu nunca fiz isso. O que é isso?